E aí, meu querido aluno, voltamos aqui, vamos fazer uma segunda questão agora do nosso material do SESMAC, Medicina 2023-1. Se você observar, você viu aquela microaulazinha que eu dei sobre osmose, você vai ver que você consegue responder essa próxima questão. Então vamos lá. Ele fala o seguinte, ó, em química, as propriedades coligativas, quais são elas? Microscopia, ebullioscopia, tonoscopia e pressão osmótica, osmoscopia, são propriedades de soluções que dependem da razão entre o número de partículas de solutos. Lembrando, se eu boto um sal em água, o sal é o soluto, né? E a água é o solvente, em relação às partículas de solvente. A, res... a esse respeito, assinale a alternativa correta. Letra A. Em elevadas altitudes, a temperatura de ebulição da água será superior a 100 graus Celsius. Isso você aprende logo no primeiro ano, né? Então vamos supor aqui, você tem aqui você tem o Monte Everest e aqui você tem ao nível do mar. Qual é a pressão da água aqui ao nível do mar? O nível do mar é 1 atm, foi convencionado como 1 atm. Então, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Se você levar essa mesma água para cá, quanto maior a altitude, o ar fica rarefeito. Então, o ponto de ebulição da água vai ser menor que 0 graus Celsius. Por quê? A pressão aqui em cima vai ser menor que 1 atm. Então, logicamente, está errado, não vai ser 100 graus Celsius, tá? Próximo. Com adição de cloreto de sódio em água, seu ponto de fusão será superior a 0 graus Celsius. Então, vamos lá. Crioscopia, né? Vamos supor que você tem aqui um recipiente e você tem aqui um outro recipiente. Tá? Esse recipiente aqui só tem água pura. Então, H2O. Aqui eu vou ter um sal de cozinha, um NaCl. Aquoso, ou seja, em água. Então, aqui eu tenho partículas de sais dissolvidos na água. O ponto de ebulição aqui da água, ou desculpa, o ponto de fusão da água, isso para a mesma pressão, levando em consideração que os dois estejam com uma pressão de 1 atm, tá certo? Então você vai ter o seguinte, ó, a temperatura de fusão da água, a pressão de atm, é 0 graus Celsius. Quando você bota um soluto, que no caso é o nosso sal de cozinha, ele é um soluto, você vai diminuir ainda mais esse ponto de fusão. Então esse ponto de fusão aqui, ponto de fusão da água. Então, o ponto de fusão aqui passa a ser menor que 0 graus Celsius e não superior do que graus Celsius. Isso é o assunto de crioscopia, tá? Do mesmo jeito que se você fizer o ponto de ebulição, você também vai aumentar o ponto de ebulição. Então, está errado aqui, certo? Próximo. Ao colocar ameixas secas em água, com o tempo as ameixas devem absorver água. Osmose, né? Se você tem um recipientezinho aqui, de novo, mesma questão. Questão anterior, igualzinha a essa. Você colocou uma ameixazinha aqui, seca, bichinho, certo? O que é que vai acontecer? A, a água vai começar a entrar na ameixa, certo? Concorda comigo? Beleza? Então, letra C. Aqui é o mesmo caso da questão anterior, né? A ameixa está seca, então vamos supor que ela tenha pouquíssima água, né? Então ela está menos, aliás, com a maior concentração, né? De, de
e substrato da ameixa. E aí a água vai entrar aumentando com que a ameixa um pouquinho maior, né? As ameixas vão absorver a água que está ao seu redor. Então eu tenho água aqui, ó, certo? Então ela vai absorver. Olha, eu de novo aqui na frente, deixa eu. Então eu tenho água, né? Então a água vai absorver. Desculpa, a ameixa vai absorver. A ameixa vai absorver a água. Bacana? Lembrando, você que está fazendo o nosso curso, você pode tirar sua dúvida 24 horas por dia. Assim que eu ver a sua pergunta, eu tento responder no mesmo momento. Tá bom? Beleza? Vamos para a próxima.